Muito bom dia, nação. Bora para mais um vídeo no nosso canal. Bora reagir aqui o que os comentaristas estão analisando e falando sobre a partida de hoje entre Atlético Paranaense e Flamengo. Mengão tem mudanças na escalação, Vidal será titular e nós vamos reagir aqui. Mas antes, nação, já chega deixando o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber as informações, os vídeos e as notícias do Mengão aí no seu celular. E também deixa aqui embaixo nos comentários o seu palpite para a partida de hoje entre Atlético Paranaense e Flamengo. Escreva aqui nos comentários e também escreva de qual cidade, estado ou país você está assistindo nossos vídeos. Nós queremos saber aonde tem torcedor da nação espalhado aqui por esse mundo. Então escreva aqui nos comentários e bora reagir a esse vídeo. Créditos eu deixo ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora reagir as notícias do Mengão logo pela... O Paranaense recebe o Flamengo no jogo de ida, empate sem gols. Quem chega com as informações é o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. A delegação do Flamengo já está aqui em Curitiba para o jogo de volta desta quarta-feira, 21h30, Copa do Brasil, quartas de final contra o Atlético Paranaense. Primeiro jogo no Maracanã, 0-0. Quem vencer avança às semifinais da competição. O Flamengo teve boas notícias nessa terça-feira, a absolvição de Arrascaeta e também Gabigol no STJD. Tinham sido denunciados pela Procuradoria por conta dos lances ainda no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Gabigol por conta do lance contra o Fernandinho e o Arrascaeta, aquele carrinho no Eric, foram punidos com cartões amarelos, mas foram absolvidos, então podem sim entrar em campo nesta quarta-feira, 21h30, seguiram com a delegação aqui para Curitiba. Dorival Júnior tem 2 desfalques ainda assim para esse jogo. O Davi Luiz foi expulso no primeiro jogo e o Thiago Maia recebeu o 3º cartão amarelo, fica fora. Mas os substitutos estão definidos. Fabrício Bruno fez 2 gols contra o time reserva do Atlético Paranaense no último fim de semana no Maracanã. Vai formar a dupla de zaga com Léo Pereira e no meio de campo entra Arturo Vidal, chileno, muito celebrado pela torcida que recepcionou o Flamengo aqui em Curitiba. Cerca de 50 torcedores estiveram por aqui. Dorival Júnior, ele falou um pouco sobre esse confronto contra o Atlético Paranaense, um outro Atlético Paranaense, diferente daquele que o Flamengo goleou no fim de semana no Maracanã, e elogiou bastante também Luiz Felipe Scolari, treinador adversário. Do outro lado está um dos maiores vencedores de competições do nosso país, Luiz Felipe Scolari. Então eu acho que isso tudo resume o que será a partida de quarta-feira. Não pense que será semelhante à primeira, nem tampouco a essa partida. Nós teremos um jogo completamente diferente, muito disputado, vai exigir de ambas as equipes e eu espero que estejamos muito bem preparados para que façamos lá dentro um grande jogo. Então é isso, se não houver nenhuma surpresa de última hora, o Flamengo entra em campo com Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Felipe Luiz, João Gomes, Arturo Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta, na frente a dupla Pedro e Gabigol. Arena da Baixada, um clima muito grande aqui para cima do Flamengo, cerca de 35 mil torcedores vão empurrar o Furacão em busca dessa vitória para tentar eliminar o Flamengo e também, claro, vai forte para cima do time paranaense. É jogo bom e o retrospecto é a favor do Furacão. Olha só, missão complicada? É sim. Olha o Flamengo na Arena da Baixada desde 2014. 2 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, Antero. Aproveitamento de 28%. O Flamengo marcou 12 gols, 0,9 por jogo e tomou 19, 1,5 em média por partida. É parada dura, sim. 0-0 com o Filipão coordenando o time. Cara, agora que eu tô aqui, deixa eu trocar o óculos. Vocês não licença aí. Substituição, Sudeste informa. Substituição no óculos do Antero Greco. Agora sim. É que esse aqui ele é mais suave. Olha, você já sabe o que eu penso a respeito desses números. São interessantes, servem para uma boa discussão entre torcedores. Aqui, tá vendo? Meu time não perde para vocês. Isso é onda. Porém, não é ciência. Não são números exatos. Mostram uma tendência, algo que acontece com certa regularidade. Porém,
sempre é preciso levar em consideração o seguinte: quando forem esses jogos, em que circunstâncias, quais as escalações, quais as competições. O Flamengo amanhã, por exemplo, pode continuar com seu retrospecto pobre de vitórias contra o Atlético Paranaense, mas voltar classificado. Empata, vai para os pênaltis, se classifica. Né? Então, e o momento também é importante de ser levado em consideração. E este qual é? É um momento de alta dos dois. Aí é que é o negócio. Os dois estão em alta. Vamos esquecer um pouquinho o 5-0 do fim de semana. Resultado magnífico. Teve um fã de esporte que perguntou para mim: Até, se você pudesse, qual o time que você evitaria do Flamengo? O A ou o B? Eu falei: os dois. O time reserva do Flamengo é extraordinário. Estaria disputando talvez o G4, o G6, se estivesse possível escalar duas equipes de um mesmo clube. Mas o time alternativo do Furacão talvez não. Não. A gente viu, inclusive, a forma como os gols foram feitos no segundo tempo, sobretudo, né? Muitos foram o quê? 4 gols de cabeça, não foram? Sim. Então, 4 gols depois de cobrança de escanteio. Então, é algo que deve ter alarmado o Filipão. Ainda bem que o Filipão deixou praticamente todo mundo que jogou contra o Estudiantes fora, né? E colocou esse time principal dele para descansar. Então, com os dois times inteiros, é jogo complicado. O Flamengo tem condições de vencer, não diria de uma goleada, mas de vencer, claro que tem, como também o Furacão tem. Porque eu falei que chegam os dois num bom momento. O Flamengo crescendo em todas as frentes, teve dificuldade em casa com o Atlético, justamente porque o Atlético também está crescendo, chega embalado, confiante, lembrando o espírito que ele teve em 2019, nesta altura da temporada. E o Furacão vai mostrando também, isso vem se consolidando ao longo dos anos, que é time de ponta, que ele entra para brigar por coisa grande, por título. Ele chega à final da Sul-Americana 2 vezes, conquista, ele chega a uma posição de semifinal da Libertadores e vai incomodar o Palmeiras, e ele chega em condições de pleitear uma vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Eu vejo assim, um jogo, se tivesse o palpitão, eu colocava triplo. Hoje eu botava triplo. E tem uma coisa, né? Você imaginar Fernandinho contra Arturo Vidal, ano passado, é verdade. O primeiro semestre, estavam na Inter de Milão e no Manchester City, né? Sensacional. Dois jogadores que abrilhantam ainda mais aí essas equipes. O Flamengo perde o Thiago Maia, tem o Arturo Vidal no banco, é um baita elenco, né? Não há o que discutir a respeito disso. Agora, como vão se comportar essas equipes? Eis a questão. Essa é a questão. Vejo o Flamengo, até pela composição que tem, é um time que tende naturalmente a atacar. E o Atlético Paranaense, que tem qualidade também para o seu jogo de contragolpe, eu vou falar o que tinha dito semana passada e não me enganei no jogo no Rio. A preocupação inicial é segurar o ânimo, o entusiasmo do Flamengo. Aí depois é outra história. Está com cara também de jogo tenso. Tá. Nesta quarta-feira, 1h estaremos aqui já com os 3 classificados. Esse horário, horário dos fortes. Pode ser bom. Muito bem, tá aí falando do Dorival, então, inclusive de mudanças nessa equipe, Renato. Vamos começar com isso. Vidal sendo titular nesse jogo de amanhã, o Dorival com alguns desfalques. O que vai mudar nesse meio do Flamengo? Bom, vamos lá. Acho que o primeiro ponto é entender que realmente, naturalmente, o João deve ser um pouco mais recuado. Hoje, o jogador que, teoricamente, é o reserva do Thiago Maia, é o jogador da posição, é o Pulgar, mas o Pulgar a gente vê que ainda não está em condições, tanto que ele não tem sido nem relacionado para os jogos. Então, a tendência do João Gomes ser recuado e você ter o Vidal. O que muda? O Flamengo perde intensidade, em pegada, porque esse sistema que é muito ofensivo tá dando certo muito por conta desses jogadores, o Thiago Maia e o João Gomes, eles são a energia daquele meio de campo, né? Os caras com mais pegada, com mais pressão na bola, o Everton Ribeiro, um terceiro homem, que aí já é quase um meia, e aí do meio pra frente, jogadores mais técnicos, uma característica mais de criatividade. Então eu acho que nesse sentido vai ter uma exigência muito grande de todo o time para se mobilizar e todo mundo marcar muito forte, porque realmente você perde um dos guardiões desse meio. O Thiago Maia
É um jogador que eu acho que até com bola ele poderia entregar um pouco mais, mas é um cara que sem bola ele equilibra os setores. Ele é um cara que preenche bons espaços, faz boas coberturas, e ele e o João são os dois trabalhadores desse meio de campo, desse time muito talentoso do Flamengo. Então, nesse sentido, eu acho que é mais isso. Se perde um pouco em agressividade e em pegada e ganha um pouco mais de qualidade, já que o Vidal é um jogador que tem muito recurso. E Jean, a gente traz aí no nosso vídeo que ele admite trabalhar com 2 times, mas não são 2 times quaisquer esses do Flamengo, né? Claro que pode mudar a forma de jogar, como o Renato já muito bem pontuou, as características de cada jogador, mas são jogadores de muita qualidade que o Dorival tem em mãos. Sem dúvida. Eu acho que assim, talvez só o Flamengo, quem sabe o Atlético, são times que podem fazer isso, né? Ter 2 times à disposição e treinar o segundo time sabendo que se aquele segundo time for colocado integralmente numa partida de Campeonato Brasileiro, por exemplo, você vai ter ainda assim um time muito forte, e é o que a gente está vendo. E é claro que o fato dele conseguir usar esse time reserva inteiro na hora que ele resolve escalá-lo, facilita muito do ponto de vista do entrosamento, né, das movimentações dos jogadores, porque não é aquela coisa que ele está tirando metade do time, colocando uma outra metade e depois vai alternar e tirar uma outra metade. Não, né? Ele muda completamente, ele ganha no entrosamento. É claro que quando você muda completamente, por mais que você tenha um baita elenco como o Flamengo tem, você sempre vai perder na qualidade técnica, mas eu acredito que na hora que chegar o momento, e acho que chegou esse momento, de escalar 2 vezes na sequência o time principal, talvez com uma ou outra mudança, o Dorival vai fazer isso. Então, beleza, eu acho que ele também estava escalando o time todo reserva em algumas partidas, porque ele sabia que aquele time reserva era o suficiente para bater determinados adversários. Agora, eu acho que ele vem numa semana em que muito provavelmente o time que a gente vai ver amanhã contra o Atlético Paranaense, e aí, claro, com a volta do Thiago Maia, com o Davi Luiz. E aí tudo bem, talvez uma ou outra saída, mas vai ser praticamente o time que ele vai repetir no domingo contra o Palmeiras. Quando você muda o tempo todo, na hora que você quiser, numa semana, fazer 2 jogos ali na sequência, quarta e domingo, você ganha essa possibilidade. E pro outro lado também do Felipão, outro treinador que está sabendo também fazer essa gestão do seu elenco conforme essa necessidade. E aí a gente pega o enfrentamento das 2 equipes do fim de semana, acho que não serve nessa amostragem para o jogo de quarta-feira do Felipão, né, amigos? Acho que, lógico, tem, como ele mesmo falou, a gente viu aí na reportagem, dá pra gente ver o que serviu, o que não serviu, porque o modo de jogar, enfim, mas o que ele apresentou em campo, que ele levou a campo, diferente do que vai nessa quarta-feira. Não, muda muito, principalmente pelo fator casa. Primeiro que está muito claro que você tem que priorizar. Isso está muito claro, acho que muita gente reclama disso, mas o Dorival está jogando com 2 times, o Felipão está fazendo a mesma coisa. O Felipão que já havia feito no Palmeiras, né? Que é o time que jogava Libertadores, o time B ganhou o Brasileiro praticamente, né? Que ele foi levando assim. A questão é que está dando certo. Aí quando dá errado, não tem um time, não tem o quê. O Atlético tá fazendo a mesma coisa. Agora, para mim o que mais muda é o fator casa. E o Atlético Paranaense talvez seja um dos times com mais, vamos dizer assim, com mais propriedade quando joga dentro de casa. O Atlético Paranaense, quando ele impõe o ritmo que normalmente é muito forte, ele gosta do jogo muito rápido, ele gosta daquele jogo maluco, envolvente, de pressão a todo momento, ainda mais com um gramado mais rápido. É um time que ali nos primeiros 15, 20 minutos é muito difícil de segurar. Então, tá com jogadores frescos, né? Como a gente fala agora, que os portugueses trouxeram esse termo. Vai jogar numa intensidade absurda, vai tentar pressionar o Flamengo, principalmente no começo. Então, para mim, essa é a versão mais forte do Atlético Paranaense. Por outro lado, eu vejo um Flamengo tentando tirar essa velocidade, principalmente no começo. Ficando com a bola e não deixando que o Atlético ataque, pressiona, que é muito da dinâmica desse time, principalmente com o quarteto que tem ali, que é muito rápido e muito agressivo na linha de frente. Gil. Eu acho que em relação ao contexto do jogo, de fato, você tem um contexto em que o mandante ele tem muita força por ser mandante. Nem sempre é assim no futebol brasileiro. Nem todo cenário é um cenário como o do Atlético Paranaense, nem todo caldeirão é um caldeirão como é o da Arena da Baixada. A questão do gramado também conta. Então é óbvio que no caso específico do Furacão,
o fator mando, ele conta muito. E eu acho que o que serve para equilibrar aí mais ou menos as forças em relação a favoritismo. Eu ainda acho, porque eu sempre acredito muito na capacidade dos jogadores, na qualidade técnica, ainda mais quando as coisas estão andando, o trabalho está fluindo, e as coisas estão fluindo no Flamengo, e aí, de fato, o elenco do Flamengo é muito, muito poderoso. Eu não estou falando só dos 11 titulares que vão entrar em campo, da qualidade técnica desses caras, de até eventualmente resolverem jogos em que o Flamengo pode não ir tão bem, mas também das alternativas no banco de reservas. Então eu acho que o fator mando, ele é determinante para que o Atlético tenha boas possibilidades de avançar, para equilibrar até as apostas em relação a favoritismo no confronto, mas se eu tivesse que apontar um favorito, eu ainda apontaria o Flamengo, mesmo tendo empatado em casa, pela qualidade técnica absurda do seu time. Nós vimos os números enquanto conversávamos aqui, o confronto é equilibrado, veio de um 0-0 no Rio de Janeiro, então a coisa tá bem parelha, e os trabalhos também, como nós falamos, estão em estágios bem legais de desenvolvimento. É isso aí, pessoal. Então tá aí, o Flamengo está se preparando para essa partida. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe o seu palpite aí nos comentários. Já deixa também aí a localidade que você está assistindo o nosso vídeo, para a gente saber da onde tem torcedor da nação. E também se inscreva no canal se você não é inscrito, para você receber todos os vídeos. Daqui a pouquinho tem mais vídeo aqui no canal.